Então, antes de ir embora, vocês vão colocar o nome da família nessa mão. E depois que vocês honrar a obra de Deus, nós vamos levantar e vai apresentar a sua família nas mãos de Deus. A senhora trouxe hoje? Mãozinha? Não, né? Ah, ficou aqui, né? Tá bom. O pastor vai te entregar hoje, tá bom? Em nome de Jesus. Glória a Deus, amados. Mateus 19, 16. O jovem rico. Amém. Glória a Deus, gente. Mateus 19, 16. Coloca a mão sobre a palavra. Ora assim, meu Deus, fala ao meu coração através da sua palavra. Me dê sabedoria para entender a sua palavra. Que essa palavra fique guardada em meu coração. Eu recebo essa palavra na minha vida, em nome de Jesus. O jovem rico. O jovem rico. E eis que alguém, aproximando-lhe, perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida inteira? Respondeu Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Quantos? Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E o jovem rico disse: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos. Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? E ele disse: O que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem rico, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Diga glória a Deus. Amém, gente? E aí ele diz assim, ó, lá embaixo, um versículo só, 24, versículo 24. E ainda vos digo que é mais fácil. Não, vai no 23, gente. Então disse Jesus a seus discípulos: Em verdade vos digo que o rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Diga glória a Deus.
dono de muitos bens materiais. Ele tinha fazenda, tinha gado, tinha casas, terrenos, tinha tudo. E aí ele chegou e falou: bom mestre, o que devo fazer de bom para alcançar a vida eterna? Jesus olhou para ele e disse: bom só tem um, que é quem? Deus. Jesus tirou ele. Jesus falou: bom, eu não. Bom é ele lá, o meu Pai que está no céu. Quando as pessoas vinham chamar Jesus de bom, Jesus tirava ele. Jesus declarava que ele não era bom, que bom, mas aqui acima dele, o bem maior era Deus, era o Pai. Porque na hierarquia espiritual, o Pai era maior que ele. Então ele não podia se fazer de bom além do Pai. Porque ele reconhecia que ele estava ali e ele veio na terra porque o Pai concedeu. E todo livramento e bênçãos e coisas que Jesus operou, maravilhas, milagres, vieram de quem? Do Pai. O Pai concedia a ele poder, autoridade, concedia sabedoria, dava proteção, livramento. Por isso que ele reconhecia que o Pai Deus era bom. Glória a Deus. Aí o jovem falou: então me responda, o que eu devo fazer, Jesus, para chegar na eternidade, para ser salvo? Para me entrar no paraíso, no seu reino, o que eu tenho que fazer? Jesus disse assim: primeiro, segue os mandamentos. Não matarás, não roubarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não adulterarás. Aí ele olhou para Jesus e disse: mestre, eu já pratico isso desde pequeno. Eu já pratico isso, faz tempo. Eu já tenho observado os mandamentos. Eu já guardo eles. Só que como Jesus tem o poder da onisciência, ele consegue ler pensamentos e ver o futuro. Jesus sabia que dentro dele faltava alguma coisa ainda para ele ser salvo. Tirar o coração dos seus bens e colocar em quem? Em Deus. Tirar o coração das suas riquezas e colocar em Jesus, no reino de Deus. Ele fez uma pergunta: mestre, eu já pratico os mandamentos. Só que Jesus falou: opa, peraí, você pratica quase todos, porque ainda falta um. Quando ele falou: amarás teu próximo como a ti mesmo, aí ele entrou nesse conceito de dividir os bens com os pobres. Isso também era amar, uma maneira de amar. Só que quando Jesus entrou no conceito de ele dividir os seus bens, o coração dele pesou, se entristeceu e foi embora. Porque o coração dele estava pegado aonde? Nos bens. Estava pegado na casa, no carro, no terreno. Estava pegado na fazenda, nos gados. E estava longe do reino de Deus. Está vendo por que eu ensino vocês sobre os bandidos? Que ensina as pessoas a buscar a Deus só pelo que Ele dá? Os bandidos que te ensinam a conquistar. Aí você conquista. Aí você não se contenta. Você quer mais. Consegue entender, gente? Aí você começa a viver só para conquistar. Foi o que aconteceu com ele. Por que ele não tinha o coração desprendido das riquezas?
Porque os fariseus, os bandidos que faziam a obra de Deus no passado, que deveria ensinar a salvação, também na maioria das vezes eram hipócritas. Ensinava a conquistar, a receber e não buscar verdadeiramente a salvação, a vida eterna. Aí o coração dele ficou preso no quê? Na riqueza. O cara não roubava, não matava, não adulterava, não se prostituía, mas o coração estava preso nas coisas materiais, terrenas. Se qualquer um de nós morrer com o coração pegado a alguma coisa, já era. Vai perder a vida eterna. Seja pastor, seja docente. Se nós morrermos com o coração prendido em alguma coisa, apegado a alguma coisa, ou até mesmo em alguma pessoa, no marido, no filho, em alguém, você vai perder a salvação. Porque você está colocando essas coisas acima de Jesus, do Espírito Santo. E não deve. Porque quando o seu coração está totalmente em Jesus, você é desprendido de tudo. Você não consegue se apegar a nada. E foi o que aconteceu aí. O coração dele estava pegado à riqueza e ele não conseguia se apegar a Jesus. Por quê? Porque o coração dele estava nas coisas terrenas, materiais. E está cheio de pessoas assim hoje na casa de Deus. Ela não mata, ela não rouba, ela não se prostitui, não adultera, mas o coração está pegado aos bens. Por isso que quando faz uma campanha, você vai receber mais um carro, mais uma casa, ó. Quando faz campanha, você vai receber chave de apartamento, chave de casa, ó. Agora chama para conhecer a verdade, para ouvir umas verdades aqui, ó. Chama ela para ouvir umas verdades na palavra. Ela suporta? Suporta. E nunca mais volta naquele lugar. Porque ela só quer ouvir o que lhe agrada. O coração dela está terreno, está material, sabe? Ela ora, ela busca. Ela fala com Deus. Só que é em vão, porque o coração está apegado às riquezas. Se o teu coração estiver apegado ao seu salário, à sua renda, às suas coisas, você vai perder a sua salvação, a sua eternidade. Você acha que por que Deus provou a gente no dízimo e na oferta? Por quê? Porque Ele sabia que nesse momento hoje, em 2023, o coração do povo ia estar pegado o quê? E tá ou não está assim? Tá. Muitos que estão aqui e que estão aí, o coração está pegado ao dinheiro, à riqueza. E Jesus declarou: meu irmão, meu filho, você pratica quase tudo, porque eu mandei você dividir os seus bens com os pobres, e o seu coração entristeceu. Aí ele, foi reprovado. Ele estava sendo aprovado até na parte do amar. Mas quando chegou no amar, aí Jesus falou: falta uma. Se você ama mesmo o seu próximo, você vai cuidar dele como você se cuida. Você vai amar ele como você se ama. Você vai dar para ele o que você quer para você. O que você quer para você, você vai querer para o seu próximo. O que você tem de bom, você vai querer compartilhar com aqueles que necessitam, que precisam. Aí ele estava tão avarento, tão egoísta, que ele não conseguia olhar para o próximo. Ele não conseguia olhar para as pessoas mais carentes, que dependiam, que precisavam mais do que ele. Porque o coração dele só estava ligado ao seu ouro, à sua prata, ao seu dinheiro. Jesus queria que ele vendesse tudo. Foi uma forma de Jesus provar ele. Ali foi um momento de prova, provação. Quando Jesus falou: pega tudo que você tem, pega terreno, pega casa, pega boi, pega tudo de riqueza que você tem,
Jesus falou dessa maneira, mas foi uma forma de sentido figurado, não foi para ele vender tudo, logicamente, e ficar sem nada. Jesus queria que ele entrasse na parte da divisão de bens. Jesus queria que tudo que ele tinha, que Deus deu, que ele conseguisse dividir com quem, gente? Com o próximo, com os pobres, com as pessoas. Consegue entender, gente? Foi isso que Jesus quis dizer. Jesus não queria que ele vendesse tudo, logicamente, para ficar pobre, gente. Para ficar pedindo pão, não. Jesus queria que ele distribuísse um pouco do que ele ganhou para ajudar as pessoas mais carentes. Mas quando Jesus tocou no financeiro, foi reprovado. E está cheio de gente assim na casa de Deus que vai perder a salvação por causa disso. Do que está aqui, ó, nessa palavra. Ela vai ser aprovada em quase tudo, mas no financeiro, ó, zero. Quando bate alguém na porta dela pedindo um alimento, pedindo arroz e feijão, o armário dela está caindo, está sobrando, mas ela não consegue ajudar as pessoas. Quando bate uma pessoa lá, necessitada, querendo comprar pão para os filhos, está até com a criança do lado, passando fome, necessidade, e você está com o dinheiro lá guardado, sobrando, e você não dá. Despreza, bate a porta na cara, fala que não tem, e com o dinheiro na mão. Você entender isso, gente? Foi que nem ontem, nós fomos para o casamento, e eu coloquei no meu coração de dar uma ajuda no casamento, que eles passam cortando a gravata, sabe? Cortando a gravata, sabe, né? Aí o casal super de Deus, abençoados. Aí eu coloquei no coração a semana inteira que eu ia ajudar com um X valor. Só que chegou na hora, eu não dei. Mas quando eu pisei em casa ontem, o Espírito Santo me cobrou na hora. Eu fiquei atordoado, fiquei incomodado. Aí o Espírito Santo fez passar um filme assim, ó, na minha mente. Eu consegui ver a cena todinha. Na mesa, quando eles passaram, pediram o valor. E aí o Espírito Santo falando, não foi assim que eu disse. Aí o Espírito Santo falou, você foi injusto. Você mentiu. Você falou que ia dar e não deu. Aí o Espírito Santo falou comigo, será que você fez certo? Aí eu comecei a pensar em vocês. Aí eu falei com a minha esposa, missionária, se eu não fizer justiça agora, o povo não vai ser abençoado. Deus falou comigo ontem, se você não fizer certo o que você pôs no coração, eu não vou abençoar eles. Aí eu lembrei de todos vocês. Como Deus estava abençoando vocês, aí o Espírito Santo me cobrou na hora. Falou, está vendo como eles estão sendo abençoados? Se você não agir com justiça, lá na frente, eu vou criar uma situação que vão fazer o mesmo com você. A pessoa vai falar que vai ajudar, vai chegar na hora e ó, vai desistir, vai te deixar na mão. Aí eu fiquei com isso, o Espírito Santo falando desse jeito comigo. Se você não abençoar, você vai colher o que você está plantando. Você vai colher o que você está plantando agora. Eu vou criar uma situação que vai acontecer a mesma coisa com você. Porque é a lei do retorno, a lei do plantio. Tudo que você planta e o que você faz, volta para você. Na hora, pega o pix dele, porque Deus não está me deixando em paz. Eu só consegui dormir quando eu fiz o pix por cima. Você consegue entender, gente? Porque naquele momento da festa, meu coração, sei lá, na hora, no sentido de dar. Meu coração queria se apegar ao dinheiro. Me incomodou.
Você consegue ver como a pessoa é dirigida por Deus? Como é diferente? E agora se eu fosse um pastor bandido, interesseiro, eu tinha ficado como se nada tivesse acontecido. Como que ele ia saber que eu não dei? Se estava dentro de uma caixa que ninguém pode ver. Ele não ia saber. E outra, não era ele que estava passando com a caixinha. Era outra pessoa. Mas aí o Espírito Santo, na hora que eu pus o pé em casa, aí Deus ficou me incomodando. Eu falei, missionário, pega logo o Pix dele. Pega, não vem falar, não. Pega o Pix dele. Não quero saber, pega. Aí pegamos. Aí graças a Deus, quando a gente fez, aí eu fiquei em paz, dormi tranquilo. Glória a Deus, gente. Você vê como o diabo é sujo? Porque Satanás sabe que o meu coração é desprendido de riqueza, de valor. E ele queria que o meu coração se apegasse o quê? Aquele valor que eu ia ajudar. Por isso que a gente tem que ficar ligado, gente. Tem que ficar atento. Às vezes você acha que é uma coisa besta, não é não. Começa com esse negócio assim, aí depois, quando vier um valor maior, aí eu não vou conseguir ser fiel. Porque eu não consegui ser fiel com aquele pouco valor para ajudar. Aí quando Deus começar a ajudar com um montão, Deus vai saber que eu não vou ser fiel. Porque eu não vou conseguir ser justo com a obra de Deus. Aí eu fui justo, a gente deu e ficamos em paz. Glória a Deus, gente. E está escrito essa palavra. Ele praticava os 9 mandamentos, mas um faltava, que era tirar o coração das riquezas e colocar em Deus. Diga glória a Deus. E ele falou: Jesus, como que eu vou ser salvo? Jesus disse assim, ó, em outras palavras, quando Jesus disse para ele: pega tudo que você tem e distribua aos pobres, Jesus quis dizer: meu irmão, o seu ouro e sua prata não vai entrar no céu. Meu irmão, sua riqueza, sua prata, seu terreno, seu carro zero, seu apartamento, suas coisas, os seus bens não vão entrar no céu. Então, faz o seguinte: tira seu coração das riquezas e coloca no reino de Deus, porque quando você morrer, vai ficar tudo. Você não vai levar nada. Jesus estava ensinando ele, gente, desprender o coração do material para colocar em Deus. Porque se Deus triplicasse a riqueza dele, ia ser como se ele não tivesse nada, porque o coração dele era desprendido. E uma pessoa que tem o coração desprendido de valor, de riqueza, para ela tudo é o mesmo. Se você trabalha registrado e ganha uma causa de 100 mil, 200 mil, para você é como se fosse um salário, como se fosse nada. É ou não é, gente? Você continua sendo a mesma pessoa, você continua sendo o mesmo. Agora, se o teu coração está na riqueza, se você ganhar R$1.000 a mais, você já muda. Se você ganhar R$2.000 a mais, você já muda. É assim ou não é? É só ver as pessoas que estão na casa de Deus e lá fora, que tem o coração na riqueza. Quando ela está numa casinha mais ou menos, ela é uma coisa. Aí Deus abençoa para melhor, já começa a mudar. Aí ela ganha um salário mínimo. Aí Deus abençoa com 2. Ela já muda. Ela já para de ser fiel. Não consegue honrar Deus. Começa a tocar no que é de Deus. Por quê? Porque o coração dela está na riqueza. Jesus está falando: se o nosso coração tiver pegado às riquezas dessa terra, não tem como a gente entrar no paraíso, na vida eterna. E Jesus disse assim, ó: faz o seguinte, eu vou te pôr a prova. Distribui seus bens com os pobres e você vai ter um grande tesouro no meu reino, no meu paraíso. Porque aqueles que ajuntam tesouro na terra e não ajuntam no céu, ele é mais miserável do que aqueles que não têm nada. Porque tem gente que é tão pobre, tão miserável, que tudo que ela tem é dinheiro, é riqueza. Tudo que ela tem é dinheiro, é riqueza. Mas tem gente que não tem quase nada, mas é rico com Deus, lá no céu, no paraíso. Quer ver? Vou dar de novo o exemplo deles: Rico e Lázaro.
Quem tinha nas condições, o rico ou Lázaro? O rico. E quando os dois morreram, o que aconteceu? Quem foi para o inferno? E o Lázaro? Porque ele estava juntando um tesouro no céu, na vida eterna. Quando ele chegou lá, ele andou nas ruas de ouro, viu o mar de cristal, viu o trono de Deus, os anjos. Até as ruas do céu são de ouro, para você ver como Deus é rico. As ruas do céu é de quê? Aqui é de asfalto, é de cimento, é de... Lá não. Lá até a rua é de ouro, de tão rico que Deus é. E Jesus, ele prova sempre, gente, o coração. Pode ver, lê a passagem depois, o Evangelho de Jesus, você vai ver que Jesus sempre trabalha com o coração. Jesus trabalha com o coração, gente. Coração. Deus cuida do coração. Deus fala, guarda o coração. De tudo que se deve guardar, guarde o seu. E aí depois ele fala, aonde está o seu tesouro? Ali estará o seu. Jesus trabalha sempre no coração do ser humano. E se o coração de Deus, que é a nossa mente, se a tua mente, que é o coração de Deus, estiver só ligado a receber, a conquistar, a ter, você vai perder a vida eterna, essa você. Porque quando a pessoa tira o coração de Deus e começa a querer só mais um emprego, só mais um salário, só mais uma casa, aí ela não para, ela só quer isso. Consegue entender, gente? Ela vem para a casa de Deus só querendo receber isso. Ela não quer receber. Aí quando a gente prega a verdade, para ela se corrigir, para ela se consertar, aí ela vai embora. Por isso que as pessoas vão para a igreja cheia, porque eles querem só receber. Só receber. Então eles vão nesse propósito. Aquela pessoa ali recebeu, eu também vou. Que nem eu. Eu falo por mim. A pessoa ganhou tanto. Então, eu tenho duas causas. A minha também eu vou receber. Mas não era dessa maneira que Deus queria. Porque quando Deus te entrega, é em lugar simples. Verdade. É ali que Ele está trabalhando. É verdade. E aí as pessoas que vão lá, ficam não é curada, não recebe nada. Não muda de vida. Não muda de vida, a igreja continua cheia. E as pessoas não mudam, não tem mudança. Eu posso ir lá dar um testemunho, mas não aconteceu comigo. A pessoa está tão entusiasmada que, através daquele entusiasmo, ela entra no altar e fala algo que não aconteceu. Está vendo? Isso acontece, é verdade. Acontece em várias igrejas. A senhora entende o que eu estou falando? Aí o que ela está falando agora, segundo isso que eu acabei de dizer, quando você tira o coração de Deus e coloca nas riquezas. E os que fazem isso são muitos que estão aonde? Em cima? Que é igual o pastor. Eu sempre falo para vocês, ele prega igual eu, ele fala igual eu, mas ele é bandido, ele é ladrão. E pode ver que o bandido, ele não vai te ensinar a buscar a salvação, ele vai te ensinar a buscar as outras coisas. Por quê? Porque você conquistando as outras coisas, você vai trazer para onde? Para onde? E aí ele vai viver com tudo que você trouxer, com as suas riquezas, com os seus bens. Aí ele quer viver vida regalada, sabe? Sombra fresca, água de coco, e você só. Aí quando você gastou seu dinheiro da causa, aí tem outra causa, aí você começa de novo, buscar para receber a outra. Aí você fica só nisso, sabe? Você só quer prosperar, receber, só quer prosperar, receber. E a sua salvação, sua vida eterna? Como é que está? Da maioria detonada, destruída. Porque a minoria está buscando a salvação. E a maioria está buscando o mundo. E se você buscar o mundo, buscar as coisas da terra, vai perder a sua alma, a sua salvação. Por isso que se você focar no reino de Deus, Deus vai começar a mudar a sua situação. E quando Deus te prosperar, te abençoar, vai ser como se você não tivesse nada. Você vai ser um mesmo simples. Você vai conseguir
ajudar as pessoas, dar para a obra de Deus com o coração desprendido, como se não tivesse nada. Diga glória a Deus. Ele continua dizendo assim. Olha o que ele diz. Ele diz assim, ó. Vai lá no 21. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens e dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Depois vem, segue quem? O pastor? Jesus. E por que muitos estão seguindo homens? Por que muitos estão seguindo títulos? Porque eles são tão bandidos que eles ensinam você a tirar o coração da salvação para colocar nas coisas da terra. Aí você para de seguir a Deus para seguir Ele. Aí se ele sai daqui e vai para uma esquina lá em cima, você se ele for para outra cidade, você gasta condução, gasta ônibus e vai atrás dele. Porque você não está indo atrás de Deus, você está indo atrás do homem, da pessoa. Consegue entender, gente? Porque você quer receber, porque ele ali já ganhou você com as coisas do mundo. E você sabe que ele tem para te ensinar a como você conquistar, como você receber. E se você está em busca disso, aonde ele for, você vai fazer o quê? Você vai atrás. Porque você quer viver isso. Que é isso para sua vida. Aí Jesus disse assim, distribua tudo aos pobres e terás o tesouro no céu. Depois vem e o que? E segue. Dá tudo aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue. Glória a Deus. Jesus só falou para seguir ele depois que ele tirasse o coração do quê? Precisou. Consegue entender aí a palavra? Está vendo aí? Jesus falou. Jesus não falou para ele seguir ele antes de dar riqueza, não. Jesus falou: quando você desprender o coração e ajudar as pessoas, começar a compartilhar a sua riqueza com os demais, tirar o coração das suas riquezas e colocar em Deus, no reino de Deus, aí você pode me seguir. Caso contrário, não me siga, porque você vai andar em vão. Caso contrário, não venha até a mim, porque você vai ser em vão. Se o teu coração não estiver desapegado dos seus bens, não me siga. Só me siga se o teu coração estiver longe das suas riquezas, dos seus bens. Quando você tirar o coração das suas riquezas, do seu material, aí você vem e me segue. Aí eu vou te receber e você vai andar junto comigo. E tem muitas pessoas na casa de Deus que estão achando que está andando com quem? Mas está andando sozinha. Sabia disso? Ela acha que está andando com quem? Porque tudo que ela tem é o quê? Mas é egoísta, é avarenta, é soberba, não consegue ajudar as pessoas. Tudo que faz é pensando no dinheiro, pensando no salário. E ela só fica pensando nisso. Ela arrumou um emprego que ganha 2.000, ela não quer 2.000. Ela começa a buscar mais. Ela começa a trabalhar 2, 3 empregos, começa a fazer horas extras absurdas. E ela só vai querendo mais. Daqui a pouco ela não está vindo mais para o culto, não está conseguindo orar mais, não consegue jejuar mais, não consegue mais ler a Bíblia, porque a ambição para conquistar as coisas está tão grande dentro dela que ela não consegue mais ter tempo para quem, gente? Para Deus. E pode ver muitas pessoas que hoje estão frias, estão sem a presença de Deus e estão na casa de Deus, por quê? Porque a ambição está tão grande para receber, para conquistar, que ela só consegue ler a Bíblia com muita luta na igreja. Quando não dorme, viu? Quando não dorme, quando na hora
hora da pregação, começa a cochilar, roncar, chega em casa, dorme de novo, não consegue mais orar quando vai dormir, quando vai acordar. Por quê? Porque o coração está pegado aos materiais, às coisas. Mãe, cochila, né? Porque está aqui. Pode ver que ela trabalha a semana inteira. É para conquistar, para receber. Mas ela não está preocupada com a sua salvação, com a tua alma. E pode ver, muitos que estão se esfriando, se apagando diante de Deus, é porque tiraram o coração do Espírito Santo, tiraram o coração de Jesus e colocaram na sua própria vida, nas suas conquistas, nas suas regalias. E se eu te ensinar a buscar as outras coisas, vai acontecer a mesma coisa. Você vai tirar o coração de Deus e vai colocar nos seus bens, daqui a pouco você vai se esfriar. Você não vai conseguir buscar Deus como antes, não vai conseguir perdoar, não vai conseguir amar, não vai conseguir meditar a palavra, não vai conseguir entender a Bíblia, não vai conseguir orar, porque o seu coração não está mais em Deus. Então eu não posso, gente, ensinar você a conquistar o mundo. Eu tenho que te ensinar a conquistar a salvação, a vida inteira. Deus não está preocupado com a sua aparência ou com o que você tem a oferecer. Deus está preocupado com a sua salvação, com a sua eternidade. Deus está preocupado com a sua alma. E há uma pergunta que a gente tem que se fazer todos os dias: para onde vai a minha alma hoje? Segundo o meu coração. Essa pergunta você vai fazer para você mesmo. Para onde está indo a sua alma, segundo o seu coração, diante de Deus? O seu coração hoje está mais no quê? No seu dinheiro, nas suas riquezas? O seu coração está mais nos seus filhos? Ou está mais em Deus? O seu coração está mais na sua família, no marido? Ou está mais em Deus? Aonde está o seu coração? É o que Deus está perguntando. Aonde está o seu coração? Porque dependendo de onde está o seu coração, você não vai para o paraíso, você vai para o inferno. Foi o que Jesus falou para ele. E Jesus deixou bem claro: Pai, se você fizer aos pobres, você vai juntar um grande tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói e onde ladrões não podem alcançar e roubar o seu tesouro. E que tesouro é esse? A salvação, a vida eterna. Quando Jesus diz: terás tesouro no céu, ele está falando: terás a vida eterna. Você vai ter um paraíso te esperando. Você vai ter um reino te esperando lá em cima. Diga glória a Deus. Só que a gente tem que entender que o nosso ouro e a nossa prata não compra a salvação, a vida eterna. Tem gente que não quer casar na igreja, por quê? Porque ela fala: pastor, se eu casar no civil e se eu casar no religioso, eu vou perder a pensão que o meu marido deixou, eu vou perder a aposentadoria que o meu marido deixou. Então não case não, continue do jeito que você está, na fornicação, continua desse jeito que você está, sem casar, porque se você morrer desse jeito, os 1.500 ou 2.000 reais que você ganha de pensão não vai ser o suficiente para pagar o fogo do inferno da tua alma. Porque os 1.500 ou 2.000 reais que você ganha de pensão de alguém que morreu não vai pagar a chama do inferno da sua alma. Os 2.000, 3.000, 5.000 que você ganha de alguém que morreu, mas não quer casar, porque se casar vai perder. Se você não casar com medo de perder, você vai perder a sua alma e vai queimar eternamente no inferno. E tudo que você ganhou com aposentadoria, tudo que você ganhou de bens, não vai apagar o fogo do inferno da tua alma. Porque nada pode comprar a sua salvação, a sua eternidade. Diga glória a Deus. Se a salvação fosse comprada, você acha que a gente ia ser salvo? Não. Só os ricos, Silvio Santos, Faustão.
MC, esses caras aí famosos, só eles seriam salvos. Se Jesus falasse, ó, se você dá tantos milhões no altar, você está salvo. Cuidado, a gente já teria sido muito mais tempo. Mas como não é por condições, é pela graça, pela misericórdia, então você tem que vigiar, gente. Aonde está o seu coração? O seu coração está buscando mais o que hoje, diante de Deus? Está buscando mais os seus interesses, mais as suas riquezas? Ou está buscando a sua salvação? Então busca a tua salvação. Ah, pastor, se eu gastar tanto, vai me faltar tanto. Aí já começa. Consegue entender? Começa a briga dentro de você. Começa uma luta dentro de você. Não é? Pastor, eu ganho 3 mil reais. Mas se eu for fiel com Deus, eu vou ter que tirar tantos reais. Aí começa aquela luta. Sabe? Dentro de você. Ai meu Deus, com esses 300, 400 reais, eu poderia pagar uma dívida, um cartão. Eu poderia pagar uma conta. Aí começa a lutar. Aí o diabo entra. Aí Satanás começa. Aí já era, você não consegue dar. Aí era para você dar 300, 200 reais da sua renda. Aí você dá 50, dá 100. Com aquela luta. Estava acontecendo comigo, né? Estava com a senhora assim? Né? Aí, tá vendo? Deixava eu dar. Eu ia lá gastar o dinheiro. E o dinheiro não dava também. Aí, não é em dia, para nada. Tá vendo? Okay. Porque o coração estava no quê, mano? No seu dinheiro, na sua renda. Mas ela já falou, pastor, assim que eu pegar, eu já vou ser fiel. Já vou tirar primeiro que é de Deus. Então não importa, gente. Não importa se vai faltar. Deixa faltar para a luz, deixa faltar para a água, deixa faltar para comprar o arroz, mas não deixa de ser fiel a Deus, porque vai deixar de pagar uma conta, uma dívida. Porque se você deixar de ser fiel a Deus para pagar as suas dívidas, para pagar as suas contas, você está colocando as suas contas acima das coisas de Deus, acima da obra de Deus. É aonde o diabo começa a amarrar, sabe? Nada prospera, nada flui. Aí a pessoa anda, não sai do lugar. Luta e não muda. Entra mês e sai mês, é aquela luta, é aquele sufoco. Ficar juntando migalhas, sabe? Moedinha, para conseguir passar. Por quê? Porque você está colocando suas riquezas acima de Deus. Foi isso que Jesus quis dizer para ele também. Se você não consegue me honrar com as suas riquezas, e se você consegue dar mais prioridade aos seus bens do que ao meu reino, então não me siga. Só me segue quando o seu coração sair das suas conquistas, quando o teu coração sair da sua riqueza e colocar em mim, aí você larga tudo e vem, que eu vou te receber no paraíso na vida inteira. Consegue entender, gente? E eu estou pregando uma palavra aqui que Deus me deu hoje. Quando eu subi no altar, Deus falou, prega isso antes do culto começar. O jovem rico. Porque tem pessoas que não estão sendo fiel a Deus por causa disso aqui. O coração está na onde, gente? Na riqueza. Eu mesmo não estava. Já falei para Deus, me perdoe, Senhor. Eu estava totalmente errada. Eu não estava fazendo nada certo. Mas a partir de agora eu vou fazer tudo certo. Eu sei que o Senhor vai me honrar. Glória a Deus. E Deus já está amando, né? Já limpou o nome, já conseguiu o cartão, já pagou uma dívida de 5 mil. Por quê? Porque você já colocou aqui dentro, já determinou que você vai realmente, verdadeiramente ser fiel a Deus. E tem tanta coisa que Jesus quer fazer na sua vida, gente, mas não está dando certo. Porque você ainda está com o coração preso a alguma coisa. Alguma coisa o seu coração está preso. Por isso que Deus não está agindo. Deus, ele começa a agir, gente, mais ainda quando o nosso coração está desprendido das coisas. Quando eu recebo, eu posso ganhar 10 mil, não fica comigo. Você consegue acreditar, gente? Não fica. Vai para quem esse dinheiro? Para Deus. E depois vai para quem? Vai para ela.
Posso ganhar 2, 5 mil. Vai para ela. Tudo que eu ganho, gente, vai para ela. Depois que a gente tira o que é de Deus, ela segura. Eu não consigo, sabe, desprendido, como se não tivesse nada. Para me comprar alguma coisa, é ela que vai lá e compra, vai lá e faz. Ela tira. A gente não gasta R$1. Ontem mesmo. Ontem, enquanto eu não troquei, eu não gastei. Eu troquei, tirei o que era de Deus, depois a gente usou. Consegue entender, gente? E foi tudo para ela sobre. Por quê? Coração desprendido. O pastor Hélio também é assim, o presidente da obra. Ele é muito abençoado com as coisas que Deus deu para ele, só que ele não consegue segurar. Ele deixa tudo com a missionária. A missionária cuida de tudo. Aí, quando ele precisa de alguma coisa, ele comunica a ela, aí ela vai dar para ele. É o coração desprendido. Então você tem que ser assim, gente, ó. Pode faltar para o aluguel, pode faltar para as contas, não interessa, mas não pode deixar de ser fiel a Deus. E outra, se você for fiel a Deus, não vai faltar, porque o altar não tira o que você tem. O altar multiplica os seus bens. Deus dá em dobro. Minha mãe foi assim, tudo quebrando na casa dela, destruindo. Mais de 5 anos de ser fiel. Tem 2 meses que começou a ser fiel. Já ganhou tudo novo. Ganhou armário novo. Já ganhou televisão. Está ganhando tudo lá. Por quê? Foi fiel a Deus. Como desprendeu o coração. Porque o coração dela está apegado ao salário da minha irmã. Quando ela tirou o coração do salário dela e foi fiel a Deus, Deus começou a honrar ela. Diga glória a Deus. Para terminar a palavra, diz assim, para a gente ir embora. Vai lá no último versículo. 23. O perigo das riquezas. Então disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que o rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. O que Jesus quis dizer com isso? Jesus quis dizer, por que é difícil o rico entrar no reino dos céus? Jesus quis dizer o seguinte, que para entrar no reino dos céus tem que ser rico de espírito, tem que ser rico do Espírito Santo, cheio da presença de Deus. Se você só for rico neste mundo, você é o mais miserável de todos. Paulo declarou: se nós que servimos a Deus esperamos nele só para ganhar as coisas deste mundo, somos os mais miseráveis desse mundo. Paulo falou: vocês são os mais miseráveis. Se vocês buscam Deus só para querer as coisas dessa terra, nós somos os mais miseráveis. Um dos maiores apóstolos de Deus fala isso, cheio do Espírito Santo. E o que Jesus quis dizer? Dificilmente o rico vai entrar no reino do céu, porque Jesus sabe que o seu coração, que a sua vida está depositada no seu bem, na sua riqueza. E o que Jesus quis dizer? Que a riqueza deles, que a fortuna deles não pode comprar um lugar no céu, no paraíso, na vida eterna. É isso que Jesus quis dizer. Dificilmente o rico. E Jesus falou: é mais fácil um camelo. Já viu o fundo da agulha? Para passar uma linha é uma luta, né? A senhora já tentou já, dona Sebastião? Já? É difícil, né? Para passar uma linha no fundo de uma agulha é uma guerra. Agora imagina um camelo. Você passar um camelo no fundo de uma agulha. Ali foi sentido figurado. Jesus falou: eu ainda declaro para vocês que ainda é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que o rico ser salvo. Por que ele falou isso? Porque eles são os mais miseráveis. Porque a maioria deles, o coração deles está na sua mansão, está no seu carro, está na sua fama, na sua luxúria.
E vai evangelizar uma pessoa rica, para você ver, que não tem temor a Deus. Vai evangelizar. Ele ri da gente. Ele zomba da nossa cara. Ele fala, para que eu vou ouvir Deus? Para que você vai falar de Deus para mim? Eu já tenho tudo. Olha a casa que eu moro. Olha o carro que eu tenho. Aí vai falar de salvação para ele. Aí ele vai colocar as riquezas dele. Aí vai falar o tanto que eu ganho por mês. Eu vou ter que começar a dividir com as pessoas. E vou ter que começar a tirar o coração dos meus bens para servir a Deus? Não, eu prefiro ficar com a minha luxúria, com a minha riqueza. E perde a salvação. E perde a salvação. Ó, morre até com colar de ouro, com anel de ouro, relógio de ouro. Daqui a pouco, meu irmão, quando a família vira as costas, bate a madrugada, o coveiro, arranca anel, arranca colar, arranca tudo. E se ninguém mexer, não importa, os bichos na terra vão comer tudo. Vai virar pó, não vai sobrar nada. Você entender, gente? A ferrugem vai traçar tudo. Não adianta. Jesus está falando, é mais fácil um camelo passar por uma agulha do que o rico ser salvo. Porque o coração deles não está em Deus, está na sua riqueza, na sua luxúria. E pode ter certeza que muitos deles já ouviram a palavra, conhecem a palavra, mas eles querem mais um carro, querem mais uma mansão, querem mais fortuna, querem mais milhões. E a vida eterna? Ah, pastor, mas ele era famoso, tinha programa de televisão. E interessa alguma coisa? Interessa alguma coisa se ele tinha programa de televisão? Se ele morreu, se arrepender, se entregar a alma para Jesus, já era. Foi ele e a fortuna dele para os quintos dos infernos. E quantos não foram para os quintos dos infernos? Porque tirou o coração. Conheceu a Deus, começou de baixo. Deus levantou, esqueceu de Deus, aí ficou trabalhando, vivendo só para manter sua riqueza, sua fortuna, aí morreu. Então, nos quintos dos infernos, perdeu a salvação. E olha o título: o perigo das riquezas. Você entendeu, gente? O perigo das riquezas. É o que está acontecendo hoje no Evangelho. Deus está falando para o povo: toma cuidado, hein? Olha o perigo das riquezas. Esse Evangelho de hoje em dia, que está ensinando as pessoas a conquistar, a receber. E Jesus está falando: toma cuidado, hein? Olha o perigo das riquezas. Esse Evangelho está oferecendo o mundo para as pessoas. É um Evangelho bandido, corrupto, mentiroso. Porque o Evangelho de Cristo, ele te ensina a ser simples, tirar o coração. Ele te ensina você, ao mesmo tempo que tem o mundo todo, você é a mesma coisa de não ter nada. Você pode sair daqui e Deus te dá uma mansão no Morumbi. É como se você estivesse morando aqui ainda. Você sente como se não tivesse nada. Como se não tivesse nada. Já pegado a tudo. É isso mesmo. Deus te dá um carro abençoado. Aí o camarada bate no seu carro, alguém arranha. É como se você não tivesse nada. Agora bate no carro ou arranha o carro de uma pessoa que tem o coração nele. Se o cara estiver armado ainda, meu, ele até mata a pessoa. Pega a revólver, toma, dá um tiro, tira a vida da outra, porque encostou no carro dela. É assim ou não é? Porque o coração está pegando a riqueza. Quanto mais tem, mais tem. E outra, gente, não é errado você ser rico. Jesus disse que nós temos que comer e beber o melhor dessa terra. Jesus disse que o povo de Deus comerás e beberás o melhor dessa terra. Desapega o coração. Só que o coração tem que estar longe do que Deus vai te entregar. Por isso que ainda às vezes Deus não entregou, porque Deus está provando o seu
E Deus está te provando agora no pouco. Porque Deus está vendo lá, Deus está falando, se ela for fiel no pouco, então quando eu dar um montão para ela, ela vai conseguir ser fiel do mesmo jeito. Se ela é fiel com 100, com 200, com 300, se eu dar 3 mil, 5 mil, 20 mil, para ela vai ser como se fosse aqueles 200, 300. Ela vai continuar sendo fiel do mesmo jeito. Por isso que ainda às vezes, talvez Deus não te deu algo ainda, porque está provando o seu coração. E Ele não consegue ver como eu estou te vendo. Ele está te vendo já lá na frente. Como você vai agir quando vier aquele valor para a sua mão? Como você vai honrar Deus quando vier aquele valor na sua mão? Consegue entender, gente? E não é errado a gente ser rico. Se Deus te der uma causa e você ficar abençoado, isso mesmo, você tem que comer o melhor, tem que beber. Só que seu coração não pode estar só focado nisso. Ah, pastor, agora eu vou fazer uma faculdade, um curso, para manter minha luxúria, minha riqueza. Aí você começa. Só trabalhar para isso. Consegue entender, gente? Você consegue viver só para manter seu luxo, sua riqueza, sua mansão, não. Você tem que viver simples, desapegado. Abraão era pobre? Abraão era pobre, gente? Abraão era pobre? Jacó era pobre? Jó era pobre? O mais rico do Oriente era Jó. Foi para o inferno? Abraão foi para o inferno? Jacó foi para o inferno? Meu Deus, Jacó no deserto, só vento, dormiu em cima de uma pedra. Ele falou: meu Deus, se o Senhor só me dá o que comer e o que eu vestir e algo para mim beber, tudo que o Senhor me der, eu vou ser fiel. Eu vou tirar o coração de tudo e vou honrar ao Senhor na sua casa. Na hora, Deus deu para ele que comer no deserto, vestiu Jacó no deserto e deu bebida para ele beber no deserto, bebida, água. Deus deu água para ele no deserto. E aí Jacó, de tudo que passava na mão dele, ele honrava a obra de Deus. Ó, coração desprendido. Davi, nem se fala. Meu Deus, Salomão matava era 1000 bois. Você tem noção de quanto é um boi hoje em dia? Um boi vale ouro para os fazendeiros. Salomão matava 1000 bois. Cevado é um dos bois mais tratados, mais bem cuidados. É ou não é, gente? Aquela carne macia, gostosa. É daquele boi cevado. Salomão matava 1000 bois para Deus. Porque o coração era o quê? E a casa que ele construiu para Deus? Era ouro de cima a baixo, para todo lado. Salomão fez um templo cheio de ouro para Deus. Porque o coração era desprendido. E Davi, que metia a mão no seu bolso. Davi não precisava não, porque ele tinha milhões sobrando, ó. Ele poderia pegar daquela sobra e dar para Deus, não. Ele ia lá no seu particular, ele pegava do seu que estava guardado e investia na obra de Deus, na casa de Deus. Tudo que ele pegava na guerra, quando Davi ia para a guerra e os inimigos perdiam, eles deixavam lá ouro, prata, riquezas. Sabe o que Davi fazia? Davi juntava os seus soldados, trazia tudo para o palácio e depois levava tudo para a casa de Deus. Deixava uma parte lá, deixava quase tudo na casa de Deus, porque o coração era desprendido. E se o seu coração for apegado, você não vai conseguir nem ajudar o próximo e nem honrar a obra de Deus. Por que Jesus falou para ele ajudar o próximo? Porque Jesus falou assim, ó: toda vez que vocês ajudar alguém que está precisando, vocês estão fazendo para mim. É como se fosse para mim. E Jesus falou assim: toda vez. Ele falou numa passagem: eu tive fome
e não me deste o que comer. Tive sede e não me deste o que bebi. Eu estava preso na cadeia e vocês não foram me visitar. Aí os discípulos falaram: como pode, mestre? O senhor não está com fome, não está com sede, o senhor não está preso e está falando que a gente não foi te ver? Jesus: não, eu estou falando das pessoas que estão assim hoje, aqueles que estão presos e vocês desprezaram, representa eu. Aqueles que estão passando fome e estão necessitados, representa eu. E se vocês não ajudam eles, se você tem condições e não ajuda, você está desprezando ele. Agora, se você tem condições e você ajuda, aí você está fazendo como se fosse para mim. Quando você dá uma roupa para alguém, dá um calçado para alguém, dá comida para alguém, quando você vai visitar uma obra missionária, vai evangelizar no presídio, vai pregar a palavra no presídio, você está fazendo como se fosse para Deus. Glória a Deus, gente. Glória a Deus. Então, a palavra de Deus hoje é essa. Não sei se alguém de vocês tem o coração prendido a alguma coisa, mas se você tem, hoje o Espírito Santo está falando com você. Só falta isso para você garantir a vida eterna, para você caminhar retamente para a eternidade, para o paraíso, é tirar o coração do seu salário, da sua renda, das suas riquezas, das pessoas, da sua casa, dos seus negócios, e colocar o coração em Jesus. E aí você vai ganhar um tesouro no paraíso, a vida eterna. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Quem quer entrar no paraíso? Quem quer? Quem quer entrar na eternidade? Só falta isso. Essa palavra foi tanto para vocês quanto para nós. Jesus está falando com todos nós. Eu não dei o exemplo de ontem, que eu toquei no dinheiro lá? Então é para todos nós. Não escapa o pastor, não escapa o bispo, não escapa ninguém. É para vocês que estão me ouvindo e para a gente que está aqui. Todos, desde o altar até vocês, se morrer com o coração apegado a alguma coisa, vai para os quintos dos infernos. Porque quando você põe o coração em alguma coisa, você fica só pensando naquilo. É ou não é? Você fica de noite pensando naquilo, você fica ansioso pensando naquilo, você fica agoniado, aí sua mente fica trabalhando só para aquilo, sabe? Seja para o filho, seja na família, seja em dinheiro, o seu coração só fica nisso. Aí, se você morrer com o coração nisso, você está colocando o seu coração acima de Deus. Você está colocando as suas riquezas, seus negócios acima de Deus. E não pode. Você tem que colocar Jesus acima da sua aposentadoria, do seu salário, da sua causa na justiça, acima do seu filho, do seu marido, acima de tudo que Deus te deu. Você tem que colocar o Espírito Santo, tem que colocar Jesus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Glorifica o nome de Jesus. Bem, gente, fica de pé no seu lugar. Gentileza. Acima de Deus. Você não deve colocar nada acima dele. Nada. Se você acha muito honrar a Deus com os seus dízimos, com a sua oferta, você está muito pobre de espírito. Muito bom. Se a gente achar muito honrar a Deus com ofertas e dízimos, a gente está sendo os mais miseráveis da terra. Porque tudo que temos é riqueza. Mas o Espírito Santo. Não é a riqueza que traz o Espírito Santo. O Espírito Santo traz a riqueza para todo mundo. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Quem está disposto hoje a desapegar de tudo? Tudo? Aí. Tudo. Todos nós.
Aqui a gente não joga indireta, não joga nada para ninguém. O que a gente fala é tudo na palavra. Tudo. E eu dou glórias a Deus por vocês, Dona Sebastiana, Dona Neia, Dona Maria. Eu dou graças a Deus por vocês estar firme aí conosco, porque vocês suportam a verdade. Vocês são aqueles que gostam de ouvir a verdade, que ouvir a verdade mesmo, para abrir os olhos. E vocês viram, olha o tanto de gente que já passou aqui. Teve cultos aqui que era 10, 15 pessoas. Mas por que não suportaram? Por causa da verdade. A verdade na Bíblia, gente, ela confronta você. Mas se você permanece na verdade, né? Aí você é liberto. Você é liberto. Porque conhecereis a verdade, e a verdade Vos libertará. está cheia de gente perdida na casa de Deus e achando que está salvo, que está liberto, e não está. Porque ela sai da igreja pensando em mais um carro, mais uma casa, pensando no seu trabalho. Tem gente que sai de longe para dormir na igreja. A senhora vê, dona Maria. Tudo isso eu vi, dormindo na igreja, sabe? E pensando que eu vou receber aqui, às vezes até uma cura, mas ela não sabe o que ela está pedindo para ela, porque ela está pegada em muitas coisas. Muitas coisas. Não adianta eu vir de longe, eu posso ir de longe, mas se eu tiver pegado isso e isso, eu não vou receber nada. Nada. Absolutamente nada. Amém, povo de Deus? Amém. Essa é a palavra. E eu dou graças a Deus que vocês estão suportando a verdade. Porque se tivessem 10 pessoas aqui, na falsidade, querendo ouvir o que eles querem, eles não iam aguentar mais. Porque eles não suportam a verdade. Se eu pregar dessa forma numa igreja, que vocês já passaram, que só pregam isso, na outra semana vai ter 2, 3 pessoas. Porque não suportam a verdade. O ser humano não suporta a verdade. Porque a verdade na palavra, ela confronta dentro de você. Tem uma guerra, sabe? Além dessa guerra, o diabo encosta do seu lado e fica soprando no teu ouvido. Aí, tá vendo? Tá jogando você. Tá falando de você. Tá apontando o dedo para você. Aí o diabo começa a te acusar, sabe? Colocar o pastor contra você. O homem de Deus que fala a verdade. Aí ele começa a fazer você ficar contra o pastor. Aí o diabo começa a lançar um monte de seta. Tá vendo? Essa palavra é indireta para você. Tá julgando você, tá falando mal de você. Aí começa. É uma guerra. Porque o diabo sabe que se você absorver essa palavra hoje e fizer a partir de hoje dessa maneira, o seu coração vai ser desapegado absolutamente de tudo. Mas eles não percebem que aonde eles estão também está acontecendo nada. Você entra doente, sai doente. Fica do mesmo jeito, né? Fica do mesmo jeito. Nada muda. Nada muda. Então a pessoa deveria pensar, poxa, mas eu estou doente, eu fui lá. Por que eu voltei do mesmo jeito e até pior? Isso. Ela não consegue abrir os olhos, ela enxerga, ela não está à frente dela. Porque o coração dela está nisso. É só receber, só E conquistar. tem que levar a outra pessoa, mas aí a pessoa já está enxergando tudo. Isso. Ela pega e toma a decisão. Não vou mais. Tá vendo? É desse jeito, dona Maria. É isso aí. Então essa foi a palavra de hoje. Glória a Deus, povo de Deus. Glória a Deus. Feche seus olhos. Em nome de Jesus. Ora sim, meu Deus. Meu Deus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Me dê um coração Meu coração. desapegado, desprendido das coisas deste mundo, dessa terra. E eu creio que dessa maneira eu vou ser fiel ao Senhor em tudo. E eu creio que eu receberei a vida eterna, a salvação, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Glorifica o nome de Jesus. Amém, gente? Você que está nos acompanhando, Deus abençoe e até o próximo culto.